Olá! Hoje vamos mergulhar numa estratégia de investimento que está a dar que falar no imobiliário português. Estamos a falar de comprar imóveis na planta, mas com uma data muito específica em mente: 2026. Agora, a pergunta é: porquê é que esse ano é tão especial? É isso que vamos desvendar. Pensem nisto por um segundo. E se, de repente, todas as peças do puzzle de um mercado se encaixassem na perfeição para o investidor? Taxas de juro, incentivos do governo, a própria dinâmica da oferta e da procura, tudo alinhado. Parece quase bom demais para ser verdade, certo? Pois, mas é precisamente isso que os dados que andamos a ver sugerem que pode mesmo estar para acontecer. E a resposta é que 2026 parece ser exatamente esse momento para o mercado imobiliário em Portugal. Não é por acaso. O que temos aqui é uma convergência de vários fatores que estão a criar, uma janela de oportunidade que pode ser mesmo única. Ok, vamos então entrar no detalhe. A oportunidade de 2026 em Portugal. O que é que torna este momento assim tão especial? Olha, não é só uma coisa, é mesmo a combinação de vários elementos que, juntos, parecem estar a criar as condições para uma espécie de tempestade perfeita para o investimento imobiliário. Então, porquê agora? Essencialmente, são 4 pilares. Primeiro, as taxas de juro. A previsão é que a Euribor estabilize ali à volta dos 2%, o que dá muito mais segurança a quem precisa de financiamento. Depois temos o governo a entrar em cena com incentivos fiscais, e são mesmo agressivos para a construção nova. A isto junta-se um problema que já conhecemos: a falta de casas, uma escassez estrutural que, claro, empurra os preços para cima. E como se não bastasse, temos as novas normas de construção, as ESG, super rigorosas, que fazem com que os edifícios novos sejam por natureza mais valiosos e eficientes. Quando se junta tudo isto, o ecossistema fica mesmo muito interessante. Certo. Esta combinação de fatores leva-nos às vantagens essenciais do investimento. Ou seja, como é que tudo isto se traduz em benefícios reais, concretos, para o bolso, no fundo. E claro, a primeira e talvez a mais óbvia é a enorme vantagem financeira. É o que salta logo à vista. Este potencial de ganho vem de vários lados, mas o primeiro e talvez o mais direto é a própria valorização do imóvel, enquanto ele ainda está a ser construído. E este número aqui é a grande chave da questão. Estamos a falar de um ganho de valor potencial entre 15% e 25%. E atenção, isto acontece durante a construção. Pensem bem, é comprar pelo preço de lançamento e enquanto a obra decorre, o mercado continua a valorizar. Basicamente está-se a criar uma mais-valia quase automática, que se concretiza no dia da escritura. E depois, claro, temos o empurrão do governo. Olhem bem para isto. O IVA para novas construções de habitação, a passar de 23% para apenas 6%. Isto é um verdadeiro game changer. É uma redução brutal que baixa diretamente os custos de construção e, claro, parte desse benefício acaba por se refletir no preço de compra para o investidor. É um estímulo gigante para o mercado. Mas, atenção, os benefícios não são só financeiros. Estamos a falar de uma forma de propriedade que é, francamente, mais inteligente e mais segura. Porquê? Bem, os pagamentos são faseados, o que ajuda imenso a gerir o dinheiro durante a obra. Depois, os imóveis são novos, com classificação energética A ou A+, o que significa contas mais baixas todos os meses. E claro, há as garantias legais que dão uma proteção de até 10 anos contra defeitos. E ainda por cima, há a possibilidade de personalizar os acabamentos. Ou seja, é um pacote completo. Ok, a teoria é muito interessante, mas vamos ao que realmente importa: os números. Como é que isto funciona na prática? Para isso, vamos olhar para um estudo de caso em Lisboa e ver os números em ação. Pronto. Aqui estão os dados da nossa simulação para um T2 em Lisboa. O preço de compra na planta, 420 mil euros. A estimativa de valor de mercado quando a obra acabar, 495 mil euros. E a renda mensal que se espera conseguir, 1.850 euros. Vamos guardar estes números, porque vão ser importantes. Agora, só para estarmos todos na mesma página, vamos falar de rentabilidade líquida, ou net yield. O que é isto? É muito simples. É o que sobra da renda anual depois de se tirarem todos os custos e impostos. Esse valor, a dividir pelo preço de compra, dá-nos a percentagem. Feitas as contas para o nosso caso, chegamos a uma rentabilidade líquida de cerca de 3,68%. É um valor interessante, sólido, um rendimento estável. Mas, e este é um grande mas, acreditem que não é aqui que está a verdadeira magia desta estratégia. E isso leva-nos direitinhos à parte mais crucial de toda esta análise: o segredo do ganho de capital. Porque, como eu disse, a renda do arrendamento é só a ponta do iceberg. O verdadeiro tesouro está escondido noutro sítio. Portanto, a pergunta é esta: todo este planeamento, toda esta estratégia, vale a pena por uma rentabilidade de 3,68%? A resposta, como já devem estar a adivinhar, é um não bem redondo.
Nem de perto, na verdade. A verdadeira história, o segredo, é aquilo a que se pode chamar o pulo do gato. É a tal jogada inteligente, o truque de mestre. O foco não é o rendimento mensal, é o crescimento brutal do valor do ativo enquanto ele nem sequer está pronto. E aqui está ele, 75 mil euros. Este é o número que muda completamente o jogo. É o lucro bruto que se estima ter só com a diferença entre o preço de compra inicial e o valor de mercado no dia em que se recebe a chave. É aqui que está o poder todo. E agora, vamos ver o que isto significa na prática. Assumindo uma entrada de 30%, que no nosso caso são 126 mil euros, esse lucro de 75 mil euros representa um retorno de quase 60% sobre o dinheiro que realmente saiu do bolso. Percebem a diferença? O foco aqui não é o rendimento anual, mas sim a capacidade de multiplicar o capital investido. E convenhamos, um retorno de 60% é uma conversa completamente diferente dos tais 3,68% de yield, não é verdade? Ok, os números são fantásticos, mas calma. Todo este entusiasmo tem de ser temperado com uma boa dose de prudência, porque o sucesso disto tudo depende de uma última verificação que é absolutamente crítica. E a regra de ouro é esta: verificar o promotor. É o passo mais importante. E há duas coisas que são, não negociáveis. Primeiro, verifiquem se todas, mas todas as licenças de construção estão aprovadas antes de assinar o que quer que seja. Segundo, e tão ou mais importante, confirmem que o dinheiro do sinal está protegido por uma garantia bancária. Sem isto, o risco é demasiado alto. E pronto, é isto. Os números parecem claros, a estratégia está bem definida e aquela janela de oportunidade de 2026 parece estar mesmo a abrir-se. Quer saber mais? Nos contate.